céu, cara, esse negócio. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, meus queridos irmãos. Vamos, nesse instante, dar início a mais uma doutrinária desta casa. Vamos permitir que os nossos espíritos sejam envolvidos por essa suave melodia. Nos esforcemos, então, para deixarmos que as nossas mentes se acalmem, que nós possamos, por alguns instantes sequer, alguns minutos, nos dispersarmos da nossa realidade cotidiana. E nesse instante que nós aqui estamos, junto aos emissários do bem, aos trabalhadores de Jesus, aos irmãos, dirigentes espirituais desta casa, que possamos nós aproveitarmos, meus irmãos, esses preciosos minutos para deixarmos que os nossos espíritos sejam banhados por energias luminosas que eles nos ofertam. Que ao silenciarmos as nossas mentes, possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso amigo querido, irmão fiel de todas as horas, que conosco está em todos os momentos, principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde nós achamos que os problemas não têm solução, que nós estamos num beco sem saída, que as nossas mentes se encontram atordoadas, as nossas vidas, os nossos olhos turvos, sem conseguirmos vislumbrar uma saída. Nesse instante, irmãos queridos, o Mestre de Amor nos faz sentir a presença doce e luminosa desses companheiros espirituais, dos nossos mensageiros, anjos guardiães, para que nos intuam, nos console, nos ampare, nos envolva em dúlcidas energias amorosas, e que aí então os nossos olhos consigam vislumbrar soluções que antes pareciam não existirem. Que os nossos corações se acalmam, que os nossos cérebros asserenam, e então, mais serenos e calmos, nós podemos ouvir dos benfeitores as orientações que nos conduzirão certamente para caminhos de paz e de amor. Que bom que conseguimos serenar um pouco. E com essa energia amorosa, com esse silêncio mental, vamos então rogar a Jesus juntos,
em uníssono. Querido Rabi da Galileia, sede conosco, Mestre, nesta noite. Precisamos tanto de Ti. Somos pequeninos, Senhor, tão pequeninos. Que seria de nós, amigo querido, se o vosso amor e misericórdia não se derramasse sobre nós, nos amparasse, nos sustentasse durante as nossas encarnações. Gratidão, Jesus, pela presença dos nossos irmãos e amigos, invisíveis aos nossos olhos quando ainda não conseguimos vê-los. Mas conosco estão servos diletíssimos de vós, meu amado Jesus. Gratidão, Senhor, por aqui estarmos numa nova oportunidade reencarnatória, trilhando essa jornada que nem sempre se faz de prazeres e alegrias. Muitas vezes, Jesus, a dor é o convite amoroso para acertarmos a senda das nossas vidas, que nós achamos que esteja correto, mas que se desviam, perdidas pelos prazeres mundanos da vida, esquecendo que somos espíritos imortais e, como tal, meu amigo querido, temos a tua guarida, o teu amparo, o teu sustentáculo. Obrigada, Jesus, porque estas dores, Senhor, serão o alívio de muitas outras quando nós descerrarmos os nossos olhos a este mundo físico. Porque ora não entendemos, Senhor, a tua escrita, o teu caminhar. O nosso coração e as nossas mentes ainda tão pequenas. Pode entender como um desamparo, como um desalento. Mas vós nos dissestes quando aqui estavas conosco, que jamais ofereceria uma serpente quando um filho te pede pão. E é com esta certeza, amorável Jesus, que temos vós em nossas vidas, que devemos ter a fé robusta diante das dificuldades e provações da vida, pois elas não são o fim, mas apenas o percurso para uma vida de mais paz e felicidade. Que tenhamos a coragem da fé, que sintamos-nos fortalecidos com esse amor de Jesus e que entendamos e entendamos que Ele é o nosso amigo de todas as horas e que Ele nunca, em hipótese alguma, nos abandonará. Que a paz de Jesus esteja conosco esta noite, que assim seja. E então, meus queridos irmãos, para brilhantarmos esta noite com palavras luminosas, nós teremos a presença do nosso irmão André Maciel, que discorrerá sobre o tema de que precisa o Espírito para ser salvo. Seja bem-vindo, meu irmão, que os Espíritos benfeitores te iluminem. Boa noite, muito bom mais uma vez estarmos juntos aqui, juntas. É sempre muito bom a gente refletir sobre a importância da doutrina espírita na nossa vida,
mesmo que não sejamos todos aqui espíritas, mas para entendermos um pouco da história. O Espiritismo começou em 1857 na França, em Paris, após comunicações em diversos países, na Europa, nos Estados Unidos, e que puderam revelar o que os espíritos queriam trazer. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que nos traz um aspecto tríplice de ciência, de filosofia e de religião. No século XIX, iniciada na França, Kardec foi muito assertivo por participar de uma academia de pessoas cultas para mostrar que ele estava fazendo um trabalho muito sério, utilizando aquilo que era essencial para se compreender a universalidade das respostas. Então ele buscava sempre perguntar, com contatos que ele tinha em outros lugares, a mesma coisa e recolher as respostas. Aquelas que eram mais repetidas e mais coerentes, ele utilizava como a resposta que deveria ser colocada naquela obra que estava se iniciando, que é o Livro dos Espíritos. Com o passar do tempo, Kardec desencarnou em 1869 e com o passar do tempo houve uma diminuição dos trabalhos e das buscas por novas informações do Espiritismo. Kardec já tinha lançado vários livros, dentre eles os 5 que compõem a doutrina, e ele havia deixado para todos aqueles que estavam ligados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os estudos que precisariam ser feitos. Mas muita coisa foi feita e muita coisa foi registrada na Revista Espírita desde o ano de 1858, em janeiro, até o ano de 1869, quando ele desencarnou. Então, de todo esse material que foi sendo distribuído pelo mundo, a característica maior dos centros espíritas que eram fundados na Europa no século XIX, início do século XX, era muito ligado à ciência, à comprovação, à necessidade de verificação dos fenômenos. Fenômenos esses que no passado eram ditos como sobrenaturais e para o Espiritismo são naturais. A maneira com que os espíritos nos trazem as respostas, nos trazem informações, utilizando-se de médiums, é perfeitamente natural. E Kardec vai explicando isso nas obras básicas do Espiritismo. No século XX, início do século XX, os centros que foram sendo abertos no Brasil foram levando mais a busca pela caridade. Fora da caridade não há salvação. Talvez por uma necessidade da própria sociedade, talvez pela maneira como as pessoas que se engajavam nos trabalhos eram necessitadas. Eu preciso fazer a caridade. Tanto que até hoje eu conversei no último fim de semana, no sábado, com um casal. Ele é português, ela, esposa dele, morou lá, estão morando em Salvador. Eles disseram que é muito difícil chegar numa casa espírita na Europa, em especial em Portugal, e ver um trabalho social acontecendo. Às vezes tem uma campanha, outra, mas sobretudo é a seriedade
das palestras, como tem essa aqui, doutrinárias, dos trabalhos mediúnicos, dos estudos. Muito estudo, muito estudo. Aqui a gente tem uma necessidade quase que angular, quase que básica, que toda casa espírita precisa fazer a caridade, precisa trabalhar com a caridade. Então, nessa casa espírita nós temos aqui reuniões mediúnicas, reuniões públicas, nós temos como esta, nós temos atendimento fraterno, grupos de estudos, trabalhos diversos na área social, além da evangelização infantil e juvenil. A forma como nós, espíritas brasileiros, nos engajamos com a caridade é sobretudo para sairmos de um lugar de egocentrismo, eu e eu, para começarmos a olhar para o outro, altruísmo, e começarmos a entender que os outros são importantes, porque os outros são nossos irmãos, nossas irmãs. Há uma dificuldade imensa para nós ainda compreendermos isto como Jesus nos trouxe, como Jesus nos ensinou. Porém, desde muito tempo antes de Jesus, os profetas, e não só no mundo ocidental, como no mundo oriental, milenarmente, havia já a necessidade de se olhar para o outro e fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a si. Fazer ao outro o que gostaria de ser feito a si é muito importante, sempre foi muito importante. Mas há uma característica ainda de um ego dominador. Ora, eu quero este presente, eu dou um presente desse para o outro, e quem sabe depois ele me retribuirá com um presente que eu quero. Eu gosto de ser abraçado, eu vou abraçar, quem sabe eu vou receber abraços. E assim sucessivamente. Nós vamos percebendo que as pessoas vão dando o que querem receber. Só que Jesus veio trazer a importante lição do amor ao próximo como o amor a mim mesmo. Mas André, e se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Sim, é muito difícil. Por isso é essencial que nós compreendamos que o ciclo virtuoso é eu aprender, compreender a presença divina na minha vida. Deus está em todos os lugares, e estando lá como cá, Ele está gerenciando, as suas leis estão provendo o mínimo necessário para as pessoas que, por exemplo, estão no meio de uma guerra, ou de uma guerra civil, ou de uma guerra militar. Para as pessoas que estão morando em lugares extremamente inóspitos, como dentro de uma gruta, como junto a um esgoto, em situações que são muito críticas para a sobrevivência, no deserto, numa região muito árida, onde nada dá. E essas dificuldades, à medida que nós vamos percebendo que há uma engrenagem divina funcionando, nós vamos também perceber que, se Deus existe para todos e coloca todos os recursos necessários para nós, às vezes achamos insuficientes, mas necessários para nós, esse Deus é muito bom. E Ele, além de ser muito bom, Ele é justo. Mas eu não entendo por que é que um bebê sofre, ele mal chegou na terra. É por isso que é tão importante compreendermos a lei de reencarnação, ou melhor, a reencarnação que está dentro da lei de reprodução.
quando nós entendemos que é o Espírito que reencarna no novo corpo e não há ali o início do processo de criação divina na hora da gestação, nós vamos compreender que o Espírito que habita cada um destes corpos é um Espírito que vem evoluindo. E para que ele evolua, ele precisa estar em uma condição de dificuldades, especialmente em nosso planeta. É como um atleta de alta performance que sofre uma pancada, sofre uma fratura e ele precisa treinar muito mais na academia para fortalecer os músculos para recuperar a torção. Ele precisa, com a dificuldade, fazer mais mesmo com as dores. Então, quando entendemos que este Deus justo e bom existe em todo lugar, e começamos a compreender que deve haver um vínculo entre nós e Deus, vamos aprendendo a amar. Porque muitas vezes não entendemos o que é amor. E este amor que muitas vezes temos entre duas pessoas é um amor de contrato. É um amor de utilidade. Enquanto eu preciso de você, eu te amo. Mas depois que eu não preciso mais, eu te ignoro. Assim, vemos muitas pessoas sendo abandonadas pela família, pela sociedade, quando adoecem gravemente, quando se tornam idosos, quando não têm mais condição mental para continuar convivendo da mesma forma que foi antes. E crianças também que vão sendo prejudicadas, largadas, simplesmente porque o indivíduo nunca foi amado e não sabe amar. Ao desenvolvermos este amor por Deus, olhando para a natureza, olhando para as pessoas, convivendo, nós vamos perceber que o amor de Deus é imensamente superior ao amor de qualquer filho dele, de qualquer criatura. E o amor de Deus não nos permite nunca ficarmos a sós. O amor de Deus não permite nunca que nos falte vida, porque a vida é a base da criação. Quando Deus criou alguém, ali já há vida. Essa vida que os espíritos superiores escrevem com letra maiúscula, porque não é uma vida existencial e temporária na Terra. Não é uma vida que a pessoa diz, eu não tenho vida, porque eu não sou feliz. É uma vida perene. E esta vida permite a cada um de nós lembrar que nunca morreremos. Nunca nos faltará oportunidade de evolução. Ora, se nunca morreremos e sempre evoluiremos, não importa se na alegria ou na tristeza, com dor ou sem dor, nós sempre estamos evoluindo. Se não evoluímos pela nossa própria vontade, porque orgulhosos pensamos, nada mais preciso aprender, nada mais preciso fazer, alguma coisa acontecerá para nos empurrar para a evolução. De tal forma que a lei do progresso, ela está sempre em dinamismo para que nós, seja junto com a lei de destruição, aprendamos pelo sofrimento, ou junto com a lei de conservação, aprendamos fazendo o bem. À medida que nós evoluímos intelectualmente, dizem os bons espíritos, nós aprendemos a diferenciar o que é bem do que é mal. E aí eu já digo, isso aqui eu não faço, porque isto é mal. Isso aqui eu faço porque isto é bem. Quando eu me afasto do mal, porque eu já aprendi
a diferença do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal, eu estou avançando, como a subir degraus nas escadas. Continuando com a ideia do centro espírita no Brasil, nós vamos compreender que fazer a caridade é amar o próximo. Mas ele faz a comparação. Para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que entender o que é amor, amando a Deus, e eu tenho que me amar. Só que há um grave problema social sobre amor a si mesmo. Primeiro que nós, quando reencarnamos, recebemos o primeiro afeto dos nossos pais. Há pessoas que não recebem este primeiro afeto quando nascem. Haverá um momento que nós receberemos castigos dos nossos pais. E haverá momentos em que os nossos próprios pais e tutores poderão nos dizer: você não é nada, você não presta, você não aprende, você é isto, você é aquilo. Se o primeiro ente de afeto nos diz coisas negativas, dificilmente nós construiremos um amor a nós mesmos. E muitas vezes vamos para a rua, na fase em que entramos na escola, e vamos dizer a mesma coisa para os outros: eu não tenho capacidade para isto, eu não sei fazer aquilo, eu não vou aprender, eu sou mau, ou etc. Seja lá o que disserem para cada criança desde o início. Até que ela aprenda com alguém, com algum profissional ou com algum outro familiar que sim, é uma pessoa, é uma criança que tem toda a capacidade para crescer, para aprender, para avançar, para aprender a conviver, para aprender a ser. O fundamental, então, é que nós façamos este trabalho o tempo todo. Jovens, adultos, digam sempre para as crianças: você é capaz, você pode. E mais do que isso, você pode dizer ao outro ou à outra criança que ela é capaz. Porque quando mudamos a mente de uma criança, nós mudamos a mente de uma comunidade. Porque à medida que ela cresce se amando, ela vai ensinar outros a se amarem. Ela vai fortalecer, como crianças que dão o ombro amigo a outras crianças, cujos pais estão ausentes numa festinha de comemoração da escola, ou que não mandaram o lanche porque esqueceram, ou em diversas situações da vida infantil. E então, à medida que a criança aprende a amar a si mesma, surge uma grande dúvida. Porque nós ensinamos, pode ser apenas uma mudança de frase, ou melhor, de expressão. Nós ensinamos ao outro que tem que ter amor próprio. Joana de Ângeles, espírito, ela diz que há uma diferença entre amor próprio e auto-amor ou amor a si mesmo. O amor próprio geralmente é baseado num orgulho. Orgulhe-se de quem você é. Tenha amor próprio. Aumente a sua autoestima para que você não fique perante os outros como menor, se sentindo sempre último, se sentindo sempre alguém que não é capaz de fazer algo. Mas amor próprio tem a relação direta com imagem. Eu tenho que me amar
para que o outro me veja melhor. Eu tenho que me amar para que a outra pessoa me valorize. E vamos sempre viver buscando algo para que a outra pessoa nos veja, mantendo imagens, máscaras, que elas precisam ser retiradas quando chegamos num lugar onde as pessoas são de confiança, em nossos próprios lares, junto a pessoas mais próximas na nossa vida. E essa imagem, ela pode ser borrada com o tempo. Qual maquiagem na chuva, com as lágrimas ou com o suor. Por isso é fundamental que nós entendamos qual o amor que nós precisamos ter. E Joana fala do alto amor, como aquele que nós construímos em nós mesmos para nos sentirmos mais próximos de Deus. Para nos sentirmos mais fortes perante as dificuldades internas. Quando o meu orgulho me faz ficar isolado. Quando uma doença me faz não pedir ajuda, porque eu tenho vergonha de como estou. Quando eu me isolo para não fazer vergonha aos outros com o meu comportamento. Comportamento muitas vezes devido à ansiedade, angústia, sérios problemas sociais que causamos uns aos outros emocionalmente. Logo, ter amor a si mesmo é uma construção que é seguinte ao amor a Deus. Porque quando eu compreendo o amor do Pai para comigo e para com todos os filhos igualmente, não importando se são pessoas, animais, vegetais, quaisquer reinos, inclusive os inanimados. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus e nos aproximamos de nós mesmos, entenderemos que não é possível ficarmos apenas nesta relação. Quais eremitas que se isolam no alto de uma montanha para meditar e orar, chegando à plenitude, ao nirvana, e nada mais precisa fazer. Lembro de uma passagem de Jesus trazida por Amélia Rodrigues, Espírito, em que Jesus subia com 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Subia o Monte Tabor, onde ali aconteceria a transfiguração. A transfiguração, como está no Evangelho, é um momento que, após 4 horas de subida aproximadamente ao Monte Tabor, Jesus irá se afastar um pouco dos discípulos e eles começarão a ver uma luminosidade imensa, como se Jesus naquele momento se desdobrasse e saísse do solo. E ali se aproximam 2 luzes. Uma vem ao seu lado direito e outra ao seu lado esquerdo. De um lado vem Elias, profeta, que falou que viria o Messias e que havia reencarnado como João Batista, o primo de Jesus, que veio antes anunciar, mas que já havia sido naquele momento decapitado por Herodes. E do outro lado, Moisés, aquele que trouxe os 10 mandamentos e que trouxe para o povo hebreu a ideia de um único Deus. E ao verem os 3 ali iluminados, eles ficam estupefatos e ouvem um deles dizer: sigam-no, apontando para Jesus, pois ele é maior do que nós. Havia sempre essa dúvida se ele era o Messias, e o Messias efetivamente
seria o maior, conforme foi anunciado pelos profetas, mas eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que ia liberar o povo hebreu da escravidão naquele momento de Roma, mas antes de outros povos. E aí então, termina o momento da transfiguração, Elias e Moisés se transformam novamente em luz, saem, Jesus volta ao estado anterior, e ao se aproximar, já estava quase noite, Pedro solicita a Jesus: Senhor, isso que vivemos aqui é tão importante, podemos preparar acampamentos aqui? Em um fica o Senhor, em outro Elias, em outro Moisés, em outro nós podemos ficar. E Jesus disse: não, Simão. Após terem tido contato com esta luz, com esse estado elevado que se aproxima do divino, é necessária a prática. É fundamental que desçamos e que vocês possam contar aos demais o que vocês viram aqui e ajudar aqueles que precisam. Quando nós entendemos que esta relação com o outro é essencial para a nossa evolução, nós entendemos por que reencarnamos. Porque em um livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o objetivo da reencarnação. E eles dizem que é o progresso, a evolução do espírito, mas também contribuir com a obra divina. Deus cria e nós, espíritos que somos inteligentes, co-criamos. Por isso é fundamental o avanço da ciência, o avanço das tecnologias, mas é também essencial o avanço da moral, o avanço das virtudes sobre os vícios. Se eu tenho vícios, eu preciso conscientizar-me desses vícios. Se eu tenho virtudes, eu preciso amadurecer essas virtudes. Como eu melhoro as minhas virtudes? Como disse Santo Agostinho, também em O Livro dos Espíritos, é necessário que nós listemos o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. Hoje, o que eu fiz em relação ao outro, que virtude eu trabalhei, que vício eu trabalhei para diminuir, e o que eu vou fazer amanhã, apenas importando 2 dias, o hoje e o amanhã. E isso no fim do dia, quando nós revisamos o que fizemos e planejamos o que iremos fazer. E cada dia, se a gente selecionar apenas uma virtude que há em nós e um vício que há em nós, certamente no fim da vida teremos evoluído muito mais do que a média da população mundial, que se mantém inconsciente sobre suas características espirituais. O avanço que cada um deve ter com a outra pessoa, com as outras pessoas, faz de nós espíritos melhores, pois conscientes da nossa própria capacidade. E quando alguém nos perguntar como faço isso, vem e segue-me. Ou então, como disse Jesus, entendeu o que disse a parábola? Sim, Senhor. Então vai e faze tu mesmo. A importância da prática da caridade é muito maior e anterior do que a compreensão do significado de caridade. Não é necessário que primeiro eu diga a vocês: a caridade é o amor em movimento, ou a caridade é quando ajudamos o outro sem interesse nenhum de recompensa.
se vocês estão apenas parados, sentados, sem fazer nada, além da sua rotina diária. Mas se vocês me perguntarem o que é a caridade, e eu disser, é isso que você acabou de fazer com sua irmã, com seu irmão, com este animal na rua, com esta planta que estava morrendo, isto é caridade. A caridade praticada nos permite crescer, compreender que nós hoje somos melhores do que fomos ontem e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Porque se todo espírito é obrigado a evoluir, e para isso está na Terra, é essencial que ele se sinta evoluindo, para que ao encontrar com o juiz, após desencarnar, ou naquele momento final da vida, que ele já tem a ideia de que está desencarnando, ele possa dizer ao juiz, eu fiz o melhor que eu pude. E sabem quem é este juiz? A nossa própria consciência. A consciência que é, como Jesus disse, que está toda a lei de Deus. No mês passado, quando eu estive aqui, eu falei, é diferente consciente de consciência. Porque quando a gente fala de inconsciente de consciente, a gente está falando de tirar aquilo que a gente não consegue perceber de um lugar e levar para outro onde a gente consegue notar. É como dar luz a algo. Ora, sempre me disseram que eu era invejoso. Eu nunca acreditei que eu fosse invejoso. Isso estava na minha sombra, no meu inconsciente. E de repente me pego invejando a roupa, a comida, a viagem, a casa de outra pessoa. E aí, olha, eu sou invejoso, ou pelo menos eu estou invejoso. Então eu trouxe aquilo para o meu consciente. A consciência é um estado mais elevado do indivíduo, onde ele consegue acessar as leis divinas e caminhar no bem. O espírito que tem uma consciência mais elevada ou uma consciência mais alargada, ele consegue lembrar de coisas que o fizeram chegar até ali. E é exatamente isso que acontece na maioria das vezes quando desencarnamos. A nossa consciência expande e nós conseguimos perceber o que fizemos de bom e de ruim, quais projetos levamos adiante e quais desistimos. E aqui abrimos um parêntese. Muitos pensamentos vêm à nossa mente, muitas ideias para colocarmos em prática, mas só consegue avançar quem persiste. Tem que continuar fazendo enquanto se está consciente daquilo que pretende. Porque depois esquece e vem alguém que você não encontra há um ano e pergunta, e aquele seu projeto? Eu nem lembrava mais dele, desisti. E essas desistências vão trazendo a gente para um lugar de incapacidade. Eu sou capaz, eu vou persistir. Eu vou persistir até não ter mais força alguma para continuar nessa ideia. E talvez seja o momento de eu iniciar outra ideia. Eu não consigo fazer sozinho, eu vou fazer com outra pessoa. O capítulo do Evangelho que estamos estudando é fora da caridade não há salvação. E neste capítulo, nas instruções dos Espíritos, nós temos esta passagem que nos traz a parábola do bom samaritano. Um judeu, doutor da lei,
se aproxima de Jesus para o tentar, para o provocar, e pergunta: Senhor, como eu faço para alcançar, para entrar no reino dos céus? Jesus prontamente pergunta a ele o que ele tem feito. E ele repete os 10 mandamentos, dizendo que ele já tem feito isso. Não cobiça a mulher do próximo, não mente, não rouba, respeita o dia de sábado, ama a Deus sobre todas as coisas e assim sucessivamente. E então Jesus disse: ama então o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí ele continua a provocação e pergunta: Senhor, mas quem é o próximo? Muitas vezes pensamos que o próximo é aquele que está dentro da nossa casa, que o próximo é aquele que está sentado do nosso lado na escola todo dia, ou que o próximo é, no mínimo, aquela pessoa que eu posso encontrar. E Jesus então narra a famosa, a conhecida parábola do bom samaritano. Vinha um homem descendo, e quando ele descia, alguém o pegou, roubou-lhe, machucou-lhe, bateu nele, até que ele ficasse semi-morto, caído no chão. Passou por ele um sacerdote, que era aquele que estava ali o tempo todo no templo, falando de Deus, falando da Torá, explicando, cuidando. Olhou e nada fez, seguiu, como se dissesse: isso é mais importante, fazer o que eu tenho que fazer. Logo depois passou um levita, aquele que cuida do templo, que abre, que organiza, que limpa, que fecha. Fez a mesma coisa, passou adiante. Os judeus eram muitos, viviam em muitos lugares naquela região da antiga Palestina, ou Israel. Mas havia uma diferença entre alguns povos de judeus e os samaritanos. E os samaritanos foram aqueles que a Samaria foi invadida muitas vezes e houve um misticismo ali, ou melhor, uma mestiçagem, E aí, muitos novos samaritanos já não eram mais de raça pura, enquanto os fariseus, os saduceus, os escribas, eram grupos de pessoas que mantinham o casamento com pessoas da sua própria raça e assim seguiam geração a geração. Então eles começaram a se afastar, afastaram o povo das áreas deles e diziam que eles não prestavam e que era importante que nenhum judeu falasse com um samaritano, se dirigisse a um samaritano. E aí Jesus usa justamente a figura do samaritano. Passou então, depois do levita, um samaritano, e ao ver aquele homem caído, parou, cuidou dele inicialmente, ungiu com óleo de oliva e levou para a cidade mais próxima, colocando-o numa hospedaria, que Joana de Ângeles vai dizer que é como se fosse o feminino, a ânima, a hospedaria que acolhe. E falou ao hospedeiro que cuidasse daquele homem, que ali tinha algum
trocado algum dinheiro, ele deu 2 moedas para ajudar, e quando ele retornasse de onde ele precisava ir, ele iria complementar os gastos que tiveram. Ela diz, Joana, que esse hospedeiro, esse dono da pousada, aquele que iria deixar a vítima ali, era como se fosse o ânimos, o masculino, que era severo, precisava ter certeza que o outro iria voltar, que o samaritano. Então ele continua narrando e depois ele pergunta ao doutor da lei, afinal, quem é o próximo daquele que estava caído? E prontamente o doutor da lei respondeu, aquele que o ajudou, que o salvou. Ora, o doutor da lei compreendia que era o sacerdote e o levita que fariam a coisa certa, mas ele foi obrigado a dizer que o inimigo, o adversário, que era o samaritano, era o próximo daquele que estava caído. Então Jesus disse, então vá e faze tu mesmo. Imagino quantos, lendo esta parábola, refletindo sobre essa parábola, se perguntaram ao longo de 2000 anos o que é que Jesus quis dizer com faze tu mesmo. A importância de fazermos aquilo que os outros não fazem. Ajudarmos quem está necessitado quando quase ninguém está fazendo. E o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem trazer a parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço, romano, de coração generoso, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção, e afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas, a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro, sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz,
endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu. Bem-humorado, embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os seus olhos doces, penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Portanto, percebemos que caridade legítima, verdadeira, é aquela que fazemos com o nosso coração, não necessariamente utilizando nada material, senão recursos que são necessários para alimentar, para curar, etc., para conduzir a um hospital, mas, sobretudo, é aquela que fazemos mesmo que ninguém à nossa volta possa nos ajudar. Porque às vezes até saímos a ajudar alguém e ficamos irritados porque ninguém fez nada, só nós. Mas há um evento que Divaldo Franco diz que ele não iria ajudar alguém que estava precisando de muita ajuda, muito doente. E o seu guia, Joana de Ângeles, lhe aparece e diz: por que você não vai ajudar? Porque eu não posso? Porque eu tenho muito trabalho? Porque eu tenho outras coisas a fazer? E ela disse: mas se eu te disser que Jesus procurou muitos e muitos negaram, até que chegasse a você? Ah, sim, eu ajudo. Então há uma necessidade muitas vezes da gente se conscientizar de que quando um problema chega a nós, quando alguém necessitado chega a nós, certamente já passou por muitos sacerdotes e levitas, muitas pessoas que ignoraram, e que nós precisamos agarrar aquela oportunidade para fazer o bem, necessitando, sobretudo, entender que, como disse Jesus, todas as vezes que der alimento a quem tiver com fome, todas as vezes que der água a quem tiver sede, todas as vezes que vestir alguém que estiver nu com frio, todas as vezes que abrigares alguém que estiver sozinho, estarás fazendo a mim. Porque cada um desses pequenos que aí estão pelo mundo necessitam de toda a caridade necessária. Até que um dia, quem sabe, no Brasil, nós possamos ter casas espíritas que não somente trabalhem sob a luz necessária da caridade, mas também possam ser educandários de amor, para que desde muito cedo, pais, mães, tutores, tutoras, tragam as suas crianças para serem evangelizadas, que sigam para a juventude, para os grupos de estudo, para os grupos de família, para os trabalhos na casa, e dali percebamos que muito mais pessoas serão diferentes
de uma média da população nos ambientes sociais, nos ambientes de trabalho e nos próprios lares. Sejamos nós fazedores do bem. Muita paz. Sem palavras, meu irmão. Sem palavras. Para agradecer a Jesus e a você por uma palestra tão linda, que eu espero verdadeiramente que tenha tocado em nossos corações esse convite que o Cristo nos fez sempre, com a sua vinda à Terra, não é? Nos chamando a esse processo de melhoramento, porque ser caridoso é exercer o amor, é se melhorar dia a dia. Temos alguns avisos, não é, Gene? Mas enquanto isso, eu gostaria de pedir às nossas irmãs o número de pessoas que estão presentes para que nós possamos brindar com este livro, Oficina dos Sentimentos, de Henrique Rodrigues do Amaral. 61 companheiros hoje à noite. Eu vou pedir a você mesmo, André, que diga um número entre 1 e 61. Quem é o 28º? Vem aqui, minha irmã. Faça um bom proveito do nosso livro. E, prosseguindo, na quarta-feira, aquele nosso convite imperdível dos Diálogos Espíritas aqui no nosso canal, né? Porque nós temos um canal no YouTube, a CEGEP, e ela desenvolve nas quartas, nas sextas e no domingo, inclusive, com o nosso irmão André Luiz, não é? Programas maravilhosos. Na quarta, nós teremos com a nossa irmã Isabel Patrício, tendo como mediadora Isabela Matos, o médico espiritual e recebendo assistência, porque esse tema é do livro Nosso Lar. Nós estamos estudando temas do livro Nosso Lar, que é a coleção do Espírito de André Luiz, escrito por Chico Xavier. E é um programa, gente, de interação, de perguntas e respostas, que a gente pode também entrar no chat, enviar os nossos questionamentos, e os nossos irmãos vão interagir conosco, vão nos esclarecer, e vale muitíssimo a pena estarmos presentes. Temos também na sexta-feira, com a nossa querida irmã Ciomara Oliveira, essa irmã que foi companheira nossa no período daqui da pandemia, que também já esteve aqui conosco em Semana Espírita. É uma irmã de um coração muito doce. E teremos como mediador o nosso irmão Ricardo Mendes, o nosso professor querido. Eles tratarão o assunto do Evangelho no Lar, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vai também dar uma complementada naquilo que nós estamos ouvindo hoje e que venha nos incentivar para essa prática, não é, da caridade. Temos os nossos grupos de estudos aqui na casa. Nós já vimos a nossa companheira segunda-feira falando da importância do estudo. Nós alimentamos o nosso corpo, não é? Mas precisamos também alimentar as nossas almas. E quando Jesus nos trouxe, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, essa verdade ela vem através desse processo de reflexão. Então, os estudos, eles nos convidam ao esclarecimento, ao amadurecimento intelectual e também ao amadurecimento moral, a partir do momento em que a gente compreende essa verdade e transforma o nosso modo de ser e de agir diante do mundo. Então, nós temos nas terças-feiras, amanhã,
o ESD, o ESD 1, para aquelas pessoas que estão chegando aqui à nossa casa, que estão tendo esse contato com a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão importante e transformadora das vidas das criaturas humanas, que faz descerrar o véu sobre muitas coisas, meus irmãos, que até então nos era velado ou tido como dogmas. A doutrina transforma isso de uma forma muito clara, nos traz isso para o nosso dia a dia, para um clarão para as nossas consciências. Então, o ESD 1 é esse convite de conhecer essa doutrina mais de perto. Aqueles irmãos que já o fizeram, temos o ESD 2. E quem já concluiu, então, a sequência dos estudos, nós temos o Livro dos Espíritos. E a educação mediúnica, como já foi dito, é para aqueles irmãos que já foram inscritos e que o curso está em transcurso. Pronto. Então, fica também o convite para no domingo de manhã, às 10 horas, nós fazermos o estudo com Joana, e é o nosso irmão André quem conduz esse estudo, também maravilhoso, através do canal da SEGEP. Vamos então pedir ao nosso irmão Maurício que vá apagando mais as luzes, acendendo as luzes azuis, que os nossos irmãos passistas, magnetizadores, se coloquem de pé, onde pedimos à espiritualidade amiga desta casa que possa nos agraciar com essas energias salutares, com o nosso passe coletivo, e convidamos de volta o nosso companheiro e irmão André para ir proferindo a prece de encerramento da doutrinária de hoje. Muito obrigada. Senhor e Mestre Jesus, é com grande alegria por saber da vossa presença através dos irmãos que trabalham nesta casa, que solicitamos amparo, auxílio aos médiuns passistas, que agora doam suas energias magnéticas a todos nós que aqui estamos. Sabemos da dificuldade de chegarmos até aqui nos dias que mais precisamos, mas também é nestes momentos que poderemos encontrar na oração o refrigério da dor e do sofrimento, para que alcancemos a casa espírita ou qualquer templo religioso que naquele momento possa apaziguar os pensamentos, as dores e encorajar-nos para vencer o momento difícil. Sabemos também, Senhor, das dificuldades de muitos nas ruas, agnósticos, céticos, que não compreendem a força espiritual que há em sua volta. Amparai, até que possam conceber em suas vidas a presença dos bons espíritos, o auxílio divino e fraternal, que resignem-se na fome, no frio, na sede, pois que logo mais, saindo daqui, poderemos ter samaritanos, publicanos, abertos à oportunidade de ajudá-los. Sejamos nós os que caminham nos passos do Mestre, e que não nos falte em momento algum
a percepção da dádiva que cai sobre nós quando adormecemos, permitindo que o nosso corpo repouse e que nós aprendamos, trabalhemos conforme a nossa necessidade. Muita paz, saúde e luz para todos os vossos filhos, Pai, todos sem exceção. Que assim seja.